Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como nós utilizamos o escalímetro e o que é o escalímetro para desenho arquitetônico, ok? Então, na verdade, o escalímetro ele é uma régua com 3 faces e em cada face nós temos aqui 2 escalas, tá? Aqui, por exemplo, a escala 1:20, na mesma face, escala 1:25, 1:75, do mesmo lado 1:50, 1:100, que equivale a uma régua normal, e 1:125. A gente tem a tendência de desenhar sempre na escala normal, ou na escala 1:1, tá? Como funciona isso? Por exemplo, eu tenho esta caneta aqui. Se eu for medir a caneta, normalmente eu meço através da escala 1:100 para saber qual é o comprimento real deste objeto. Então, o comprimento real dessa caneta mede aqui aproximadamente 14,5 centímetros. Se eu for desenhar essa caneta no papel, na escala 1:1, eu vou dizer que essa caneta tem exatamente 14,5 centímetros. Mas eu posso desenhar este objeto em outras escalas, como essas aqui, por exemplo. Então, se for o caso, e eu quiser fazer essa caneta numa proporção menor, eu teria que usar escalas maiores do que essa 1:100. O que é escala? Escala é um fator de redução baseado em uma proporção. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com um projeto arquitetônico, eu posso ter uma casa e o desenho da casa é feito na escala 1:50. O que acontece? Eu vou desenhar um quadrado simbolizando uma casa, tá? Ou um cômodo qualquer. Então, imagina que esse cômodo, ele mede 5 metros. Então, vou colocar aqui, na escala 1:100, 5 metros. Uma linha de 5. E vou botar 7 metros aqui nesse outro sentido. Então, é como se eu estivesse fazendo uma casa ou um ambiente de 5 por 7. O que acontece no escalímetro? Eu estou utilizando a escala 1:100. Se eu estou utilizando a escala 1:100, é como se eu estivesse reduzindo este ambiente 100 vezes. Imagina você com esse retângulo aqui medindo 5 metros e aqui 7 metros. O que acontece? Na proporção real seria 1:1, seria a escala 1:1. Ou seja, esse é o valor real e esse aqui é a quantidade de vezes que eu estou reduzindo o meu desenho. Se eu não reduzir esse meu desenho nenhuma vez, ou seja, 1:1 tamanho real, esse meu objeto aqui ele deveria ter 5 metros na escala real. E o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando a escala 1:100, ou seja, estou reduzindo o meu desenho 100 vezes para conseguir fazer com que esse meu quarto, essa minha sala, caiba representado aqui nesse papel. De outra forma, eu poderia ter o mesmo desenho simbolizando na escala 1:50. Ou seja, eu teria a mesma medição aqui, ó, de 5 metros por 7 metros. Então, na verdade, eu vou pegar essas mesmas medidas que eu tenho e fazer a marcação correta no meu projeto ou no meu desenho. Então, aqui 5 por 7. Normalmente a gente não risca pelo escalímetro, né? A norma diz isso bem claro, mas de acordo com as quarentenas da vida, eu tive que colocar todos os meus materiais de desenho num depósito que eu tenho e eu não tenho eles à disposição aqui. Então repara, aqui eu tenho um desenho na escala 1:100 e aqui o mesmo desenho na escala 1:50. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse desenho aqui, eu reduzi ele 100 vezes. Este ambiente ele foi reduzido na escala real 100 vezes. E esse desenho ele foi reduzido 50 vezes para conseguir caber aqui no papel. Ou seja, a escala é 1:50. O fator real e o fator de redução que eu estou utilizando.
É o mesmo desenho, muda-se apenas as escalas. Se eu tiver uma escala, quanto o número for mais próximo do número 1, 20, ou escalas, por exemplo, 1 para 10, 1 para 5, maior vai ficando o meu desenho, ou seja, mais próximo de 1, mais próximo da realidade vai ficar o meu desenho. Quanto maior for a escala, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 2000, maior é a quantidade de vezes que eu estou reduzindo o meu desenho. Então, o desenho, sempre que eu for trabalhar em alguma escala, eu vou ver qual é a escala que fica mais confortável para eu trabalhar em um tamanho de papel, em um tamanho de projeto, e esse fator de redução, ele vai seguir toda essa proporção que eu estou explicando para vocês, de acordo com o escalímetro. Existem vários tipos de escalímetro. Esse aqui é o escalímetro número 1, que comumente a gente utiliza bastante na arquitetura. Tá ok? Então, para vocês terem noção de fator de redução de escala, como a escala 1 para 50 é exatamente o dobro da escala 1 para 100, o desenho também fica exatamente o dobro. Se eu for riscar internamente na escala 1 para 100 aqui, para você comparar, ó, aqui estaria marcando 5 e aqui estaria marcando 7 metros. Esse aqui seria o tamanho do objeto na escala 1 para 100. Repara que é exatamente a metade do tamanho. Ok? Então, quanto maior o número, maior é o fator de redução e menor será o desenho.